Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Era uma vez, o meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago aqui é um caso que ocorreu no Brasil no ano 2022, mais precisamente ali no estado de São Paulo, em Jacaraí. Peço desculpa se estiver a dizer mal o nome. Foi um caso que eu conheci há pouco tempo, o caso já tem alguns anos. Mas foi um caso que eu conheci relativamente há pouco tempo e foi um caso que me chocou bastante e eu achei que deveria trazer aqui ao canal este caso que nos faz pensar bastante sobre em quem nós podemos realmente contar. Acaba por ainda nos fazer ainda mais confusão o facto de nem mesmo dentro das nossas próprias casas, com a nossa própria família, nós podemos dizer que estamos seguros. Nunca estamos seguros. Vocês já vão perceber o porquê. Portanto, este caso, como eu já referi, aconteceu no Brasil, no ano 2022. Este caso foi um caso que chocou na altura o Brasil, principalmente ali a zona de Jacaraí. Porquê? Porque foi um crime familiar, ok? Em que uma menina de 13 anos, chamada Giovana Martins, desapareceu no dia 20 de maio, ok, de 2022, e desapareceu de uma forma muito repentina. Portanto, parece que quando ela saiu de casa acabou por encontrar a mãe, e a mãe, porque ela ia sair com as amigas, acho que ela ia sair com as amigas ao cinema, iam jantar pelo centro comercial e depois iam ao cinema. E a mãe, antes dela sair pela porta do quintal, ela diz à filha que vá com cuidado, aquelas coisas que as mães costumam dizer, vai com cuidado, espero que te divirtas, essas coisas. E foi a última vez que a mãe da Giovana viu a Giovana, e vice-versa. A partir daí, ela nunca mais deu o sinal, ok? O que era estranho, porque ela era uma menina, segundo consta a família e os amigos e os vizinhos ali da zona que a conheciam, diziam que ela era uma menina muito educada, muito atenciosa, muito preocupada com a família. Portanto, era uma menina que estava sempre a falar da família, e ela era uma menina muito responsável. E, portanto, ela sempre que saía de casa, ela ou mandava uma mensagem à mãe a dizer que estava tudo bem, ou que ia voltar mais tarde. Portanto, era responsável nesse sentido. Alertava sempre, principalmente a mãe, de que ia chegar mais cedo ou mais tarde, ou que ia ali e acolá. Naquele dia não foi esse o caso. Portanto, ela foi ao cinema com as amigas e simplesmente não avisou nada, porque o tempo foi passando e nada da Giovana, nem uma mensagem, nem um telefonema, nada. E a família começou, obviamente, a entrar em pânico e decidiram alertar a polícia. Iniciou-se então o processo da busca pela Giovana. Foram 20 dias, ok, de busca, vizinhos, amigos, familiares, inclusive o pai, ok? E porque é que eu estou aqui
a dizer pai com este tom? Porque o pai, desde o primeiro dia, também se demonstrou uma pessoa muito colaborativa nas buscas, sempre pronto a ajudar a polícia no que fosse preciso, em algum tipo de informação. Ele mesmo ia com a sua esposa, portanto mãe da Giovanna, os dois iam participar nas buscas pela Giovanna. Portanto, parecia ser um pai, no fundo parecia ser um pai sendo um pai, ou seja, ele era um pai que a filha tinha desaparecido e ele estava de forma muito intensa à procura da filha, não é? Ele dava entrevistas, assim como a mãe, davam entrevistas para canais de televisão lá do Brasil. Ele sempre com aquele ar de aflição, não é? Portanto, tudo parecia, digamos, normal, não é? Pais que a filha desapareceu e que estão super preocupados. Super preocupados e super, no fundo, colaborativos com a polícia, porque, no fundo, é o que se espera de pais ditos normais, não é? Só que, a dado momento, nas investigações, portanto, a polícia vai fazendo o trabalho dela, não é? Vai a certos locais para ver se existe algumas pistas de que a Giovanna poderia ter passado por um certo local, vai contactando os familiares, vai contactando amigos, vizinhos, enfim, vai fazendo o seu trabalho investigativo. Dentro desse trabalho investigativo estão incluídas agora está-me a faltar o nome, portanto, as interrogações. Portanto, a polícia começa a fazer interrogações, como é normal, à mãe, ao irmão, ao pai. Portanto, ali, no fundo, interrogações ao seio familiar, que supostamente foram as pessoas que a viram pela última vez, não é? No caso, a mãe, em particular, viu-a pela última vez, portanto, poderia... A polícia não pode descartar nada, não é? Numa investigação inicial, a polícia não pode simplesmente ir descartando, porque sim, a polícia tem que ir descartando de forma estruturada, não é? Tem que primeiro interrogar outro, portanto foi o que aconteceu. Não sei a ordem das interrogações, eu só sei que a dado momento o que é que acontece é que o pai, que se chamava Sidney, penso eu, pai, acho que era Sidney, deixem-me só aqui confirmar, Sidney Martins, exato. O pai chamava-se Sidney Martins, o irmão, eu não consegui encontrar o nome do irmão, mas enfim, também não é muito relevante para aqui. Portanto, o pai e o irmão, eles foram interrogados e a certa altura a polícia percebe, foram interrogados individualmente, como é óbvio, e a dado momento a polícia percebe que os relatos que eles estavam a dar não coincidiam portanto não tinham no fundo organizado bem a mentira. Portanto, a polícia começou a desconfiar, porque se um diz uma coisa, outro diz outra, é porque alguma coisa não estava a bater bem, ou seja, alguém está a mentir. E a polícia logo aí começa a perceber que algo não está bem. E o que é que a polícia faz? A polícia vai à casa
deles. Portanto, no momento em que eles perceberam que os relatos não estavam a coincidir um com o outro, eles não os levam logo para a esquadra. Portanto, primeiro eles continuam a tentar perceber a dinâmica familiar, ok? E é quando eles começam a tentar perceber melhor a dinâmica daquela família, é que, portanto, eles começaram a ir mais vezes à casa da Giovanna, e eles começaram a perceber uma coisa, que é, portanto, o irmão da Giovanna, ele dormia no seu quarto, ok? Era um quarto, digamos, pequeno, mas tinha um pequeno detalhe. O quarto o quarto do irmão da Giovanna tinha um pequeno detalhe, porquê? Porque tinha um anexo, uma espécie de um corredorzinho, que estava anexado ao quarto do irmão da Giovanna. Portanto, uma pessoa para passar para esse anexo tinha que passar pelo quarto da Giovanna, do irmão da Giovanna, e era nesse pequeno anexo que a polícia, durante as buscas mais intensivas que começou a fazer ao local, é que percebeu que no pavimento desse anexo era acimentado, era cimento. Eles começaram a perceber uma coisa, é que havia ali uma mancha no canto do anexo, havia uma mancha no chão de cimento, tudo parecia ser cimento que tinha sido posto ali recentemente. Portanto, estava mais claro, não é? O cimento, digamos, que já estava ali há algum tempo, estava mais escuro, não é? E havia essa mancha, digamos assim, de cimento mais claro, ou seja, cimento posto recentemente. E eles acharam aquilo estranho. E o que é que a polícia fez? Começou a perguntar tanto ao irmão como ao pai, e como à mãe, mas principalmente ao irmão e ao pai, visto que eles não tinham, os relatos deles não estavam a coincidir um com o outro. Começaram a perguntar se tinham feito obras recentemente na casa. O filho, portanto o irmão da Giovanna, afirmou que o pai, no dia em que a Giovanna desapareceu, que o pai lhe tinha dito que tinha começado a partir o pavimento do chão, porque tinha a intenção de fazer ali uma obra, construir um pilar qualquer, foi uma coisa assim. E para isso teve que tirar então aquela parte de cimento e com o intuito de construir então esse pilar. E o filho achou um bocado estranho, não é? Porque o pai nunca tinha falado sobre o assunto, porque na altura em que o filho, portanto no dia em que desapareceu a Giovanna, o filho viu, portanto o irmão da Giovanna viu o pai a abrir um buraco ali, portanto perguntou-lhe, não é? O que é que estás a fazer? E ele então disse que era porque tinha que construir esse pilar, enfim. O filho achou aquilo esquisito, ok? Portanto, o filho disse isso à polícia. A polícia ainda começou a suspeitar mais. Portanto, as suspeitas, digamos que as suspeitas começaram a recair mais sobre o pai, mas não descartaram o filho, ok? Porque o filho, pelos vistos, sabia que o pai tinha cavado aquele buraco, ok? E o que é que a polícia faz? A polícia vai
em direção a um terreno baldio que estava perto da casa da Giovanna, e nesse terreno baldio estava restos de pavimento. E esse pavimento que estava nesse terreno baldio estava revestido com um pavimento que se assemelhava ao pavimento da casa dos pais da Giovanna. E, portanto, digamos que a maior, digamos, pista foi essa. Então a polícia disse, espera lá, isto não está, isto não bate certo, portanto eles começaram a construir um puzzle aos poucos, e portanto eles começaram a perceber que isto não era algo, digamos que não é apenas uma coincidência, e começaram então a investigar ainda mais a relação, principalmente a relação da Giovanna com o pai, ok? Começaram a pedir ajuda à mãe nesse sentido, tanto a mãe, para a mãe explicar qual era a relação entre a Giovanna e o seu marido, portanto o pai da Giovanna, e a mãe disse que, portanto, eles tinham uma relação muito, eu não diria afável, não diria que eram muito apegados, até porque a mãe da Giovanna diz que o Sidney era uma pessoa muito... Sabem, aquelas pessoas que nada lhes interessa, ficam muito no seu mundinho e não querem saber muito de nada, nem de ninguém, muito apáticas. O pai da Giovanna era assim. E o pai da Giovanna, aqui um pequeno à parte, o pai da Giovanna, ele tinha problemas com álcool e com substâncias, portanto, ilícitas. E portanto ele às vezes vinha para casa bêbado, ok? Alterado. E mesmo assim a mulher diz que, a esposa dele diz que não, mesmo assim ele não era uma pessoa agressiva, nem com ela, nem com a Giovanna, nem com o filho. Portanto, era uma pessoa que não tinha muita reação no dia a dia. Portanto, era uma pessoa que estava ali, mas que não tinha grande interação com nenhum membro da família, e que quando ele discutia com a Giovanna, normalmente era a Giovanna que começava. Porquê? Porque a Giovanna queria mexer no telemóvel dele, porque o telemóvel dela estava ao carregar, ou às vezes estava avariado, então ela ia pedir o telemóvel ao pai, e o pai acabava por não querer dar o telemóvel, e pronto, acabavam por discutir, mas a mulher, portanto a mãe da Giovanna, diz que mesmo assim, até quando havia discussões entre os dois, eram sempre discussões em que ele ficava muito quieto, não reagia muito, não gritava, não batia na Giovanna. Portanto, era uma pessoa muito calma, até mesmo quando havia, portanto, confronto por parte da Giovanna. Portanto, aparentemente era um pai calmo, amigável, e portanto não havia ali uma fonte suspeita, não é? Só que como este canal é sobre crimes, vocês já calculam que o final não é propriamente feliz, não é? Portanto, o pai da Giovanna, após uma investigação profunda da polícia,
veio-se a descobrir que portanto, tinha sido o Sidney que tirou a própria vida, tirou a vida à própria filha, à Giovanna. Até hoje não se sabe bem o que é que aconteceu. Ele diz que eles começaram a discutir e que nesse dia ele estava alterado, se é que vocês me entendem, e acabou por fazer um mata-leão à filha, e portanto ela acabou por falecer devido portanto, por asfixia, não é? Ele então decide livrar-se do corpo e a forma que ele achou mais credível de se desfazer do corpo da própria filha foi enterrá-lo então na própria casa. É um bocado não, é bastante macabro se nós formos pensar que mesmo depois de ter cometido tal ato bárbaro, ele ainda tem a frieza e a audácia de ir fazer entrevistas, de fingir que está preocupado, participando nas buscas, ativamente nas buscas, colaborava também ativamente com a polícia. Portanto, nada faria prever que um pai, entre muitos parênteses, entre muitas aspas, pudesse fazer uma coisa destas à própria filha. A mãe, obviamente, ficou completamente destruída. À partida, o irmão também, portanto, o irmão ainda chegou a ser preso por suspeita de ter colaborado com o pai no enterramento do corpo, mas passado alguns dias a polícia veio a perceber que ele não estava de todo ligado ao crime, apenas foi uma coincidência o pai estar a cavar, portanto, o buraco onde iria pôr a sua irmã, a sua filha. Foi apenas uma coincidência, portanto o irmão da Giovanna simplesmente entrou no quarto dele e viu que o pai estava a fazer um buraco, portanto foi descartado essa hipótese de ele ter colaborado no crime. A mãe também foi descartada, portanto o Sidney acabou por ser condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ok? E tudo o que resta, se a gente for a pensar bem, tudo o que resta àquele irmão e àquela mãe são as memórias da Giovanna. E eu acho que neste tipo de crimes que envolve familiares é ainda mais complicado, porque de certa forma aquela mãe e o irmão não perderam só, portanto o irmão não perdeu só uma irmã e a mãe não perdeu só uma filha. Eles, pelo sim pelo não, eles também perderam uma outra pessoa, que foi o Sidney, não é? Porque, portanto, o irmão da Giovanna perdeu um pai e a mãe da Giovanna perdeu um marido, não é?
no fundo eles perderam duas pessoas, não é? Porque eu não me acredito que nem o irmão da Giovanna, nem muito menos a mãe da Giovanna, queiram ver aquele crápula novamente à frente deles. Eu não sei ao certo se no Brasil é possível haver uma redução de pena baseada no comportamento. Portanto, não sei se ele tem que cumprir automaticamente, obrigatoriamente, os 25 anos e só depois poderá estar elegível para a redução de pena ou para sair mesmo, ou se ele pode, digamos, recorrer antes de terminarem os 25 anos de prisão perpétua. Eu não sei como isso funciona, ok? Mas, tal como aqui em Portugal acontece, acredito que o Sidney, o monstro Sidney, poderá sair antes dos 25 anos estabelecidos pela lei, o que é, eu acho que já disse isto em vários vídeos, portanto, é realmente uma falta de consciência, uma falta de respeito para com a vítima, principalmente para com a vítima, e para com todos aqueles que foram afetados diretamente ou indiretamente pelo desaparecimento, não é? Da vítima. Eu não sei se a família, portanto, o pai, a mãe da Giovanna e o irmão continuam na mesma casa. Não existem informações sobre isso, porque imagino, pelo menos para mim, saber que um familiar meu estava enterrado na minha própria casa durante dias. Isso para mim faz-me um pouco a favor, não é? De confusão. Não sei se eles saíram do local, não faço a mínima ideia, mas realmente foi um caso que é um caso perturbador, porque se formos a pensar, é um pai, não é? É um pai que tira a vida da própria filha quando deveria cuidar dela, protegê-la, ok? Ajudar ela a trilhar o seu próprio caminho, ser um suporte, no fundo, um pilar na vida da filha, e foi exatamente o contrário. Não me venham com aquelas conversas de mas ele estava alterado porque bebeu, porque se drogou, enfim, isso para mim vale zero. Sinceramente, vale zero. Se não sabem beber, bebem leite ou água, e há de se ter força para não cair na tentação de consumir substâncias ilícitas. Portanto, não, tem que se ter força. Ser resiliente, até para isso nós temos que ser resilientes, não é? Se nós sabemos que aquilo nos faz mal, nós pelo menos tentamos não ir fazer aquilo que a gente sabe que poderá haver consequências, grandes consequências no futuro. Portanto, não me entra na cabeça as pessoas que dizem que mas coitado, ele também sofria, ele também tinha problemas, e acabou por se passar e tirar a vida da própria filha. Quer dizer, primeiro estamos a falar da filha, segundo estamos a falar de um ser humano que ele simplesmente achou que deveria retirar-lhe a vida assim,
só porque eu fui ali beber um bocadinho a mais e ela discutiu comigo e eu passei-me e pronto, acabou por acontecer o que aconteceu. E o que mais me choca é que existem pessoas a dizer isso e mesmo sabendo que, ok, foi, digamos, ele fez aquilo, ele agiu daquela maneira porque estava de cabeça quente, então e depois? Alguém me pode explicar o depois, portanto, o pós-homicídio? Porque é que se ele teve aquele ato de cabeça quente e enquanto estava sob substâncias ilícitas e sob efeito de álcool e não ter agido de forma humana após ter passado, digamos assim, o efeito dessas coisas que ele tomou. Porque é que ele não foi à polícia, não se dirigiu à polícia e confessou o que tinha feito? Olhem, eu bebi, eu consumi isto e passei-me e acabei por retirar a vida à minha própria filha. Prendam-me. Eu sou um monstro, prendam-me. Eu não mereço nada mais do que o pior que a vida tem. Portanto, prendam-me. Não. Portanto, passou o efeito dessas coisas que ele andou a beber e a consumir e ele simplesmente achou que deveria implementar ali uma encenação, uma mentira que só ajudou a prolongar ainda mais o sofrimento daquela mãe, principalmente daquela mãe e daquele irmão, ok? Foram 20 dias sem saber nada da Giovanna. E aquele crápula, aquele monstro, sabia que ela estava enterrada no fundo da casa. Ok? O irmão dormiu durante 20 dias com a irmã basicamente ao lado dele, enterrada no subsolo. Ok? É desumano. É desumano. Portanto, essas pessoas que têm esse tipo de opiniões de que vamos desculpá-lo porque ele tem problemas com o álcool e com substâncias ilícitas. Essas pessoas também deveriam procurar ajuda psicológica urgentemente, porque, sei lá, qualquer dia também poderão se tornar um Sydney da vida. É um conselho que eu tenho aqui para esse tipo de pessoas. Portanto, mais uma vez, nós nos deparamos com um crime dentro do seio familiar e por isso é que eu disse no início do vídeo que realmente nem nas nossas próprias casas, rodeados de pessoas que supostamente são pessoas que nos querem bem, portanto são nossos familiares, principalmente as mães e os pais, não é? São pessoas que nos criaram, que nos educaram e que nós esperamos sempre o melhor vindo deles, não é? Mas esquecemos e estes casos servem para nos relembrar que realmente nós não estamos seguros em lado nenhum. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo pesado, não é? Para mim, este tipo de casos em que envolvem pais e filhos, e mães e filhas, e avós e netas, para mim é sempre não que os outros casos não sejam macabros,
os outros crimes que não sejam cometidos dentro do seio familiar não sejam macabros, mas quando envolve assim familiares diretos é sempre mais complicado de digerir. Não sei quanto a vocês, comentem aí em baixo o que é que têm a dizer sobre este caso. Se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, também já sabem, podem pôr o vosso dislike. Comentários positivos, de preferência. Mas também, vocês já sabem que comigo é assim, também podem pôr em baixo comentários menos positivos, porque é com críticas construtivas, sempre construtivas, que nós acabamos por crescer e aprender, não é? Portanto, se vocês têm algum detalhe a mais sobre este caso que eu não tenha conseguido aprofundar por falta de matéria, não é? Por falta de sites, porque aqui, por exemplo, em Portugal, este caso é um caso que, por exemplo, eu estive a investigar e é um caso que não é um caso muito abordado. Portanto, eu consegui ir a 2 sites, ambos brasileiros, não é? Um deles é o g1.globo.com, portanto, este foi um deles que eu consegui apurar, porque de resto não há assim muitos sites que eu possa no fundo perceber melhor este caso. São muito poucos e, portanto, se vocês sabem um pouco mais sobre este caso que me chocou tanto, e eu gostaria de saber mais detalhes sobre ele, mas realmente em termos de sites fidedignos existem muito poucos aqui em Portugal. Pelo menos eu não consegui encontrá-los. Mas espero que tenha sido eu tenha sido explícita e que vocês tenham gostado do vídeo em si. Portanto, já sabem, se têm alguma informação extra sobre este caso, podem deixar aí embaixo nos comentários. Seria um plus, digamos assim. Mas pronto, mais uma vez agradeço por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado, compartilhem e já sabem, se é para criticar, critiquem de uma forma construtiva, está bem? Portanto, obrigada e até um próximo vídeo.